Ok, vamos partir agora para a criação das nossas telas, né? Começando com o banco lista page, tá? O meu banco lista page está estendendo de stateless widget, mas eu quero que ele estenda de stateful widget, tá? Daí ele reclamou aqui de alguma coisa, vamos ver o que é. Quick fix. Estava faltando um override, que é o create state. Vou implementar aqui esse construtor, tá? Apenas para passar a chave lá para o super. Daí nós vamos tirar o build, não vai ser aqui, né? E aqui nós vamos chamar o banco lista page. Só que assim, ó. Aí nós vamos controlar o estado dentro desse banco lista page, né? Posso até criar uma short function para não implementar ela completa desse jeito aí. E a gente sabe que temos que mudar aqui para banco lista state. Daí ele está reclamando aqui, porque não existe, né? Vou no quick fix. Vou criar a classe ou o método ou a função. Vamos ver o que ele vai fazer em cada um dos três, tá? Criando a classe. Criando a classe é apenas uma class banco list state. É o que eu quero? Não é o que eu quero. E na verdade esse banco lista state, ele deveria ter esse carinha aqui, tá? De fato, é até mesmo uma classe que eu quero, né? Só que, vamos lá, deixa eu apontar aqui para ele de novo, quick fix. Eu quero que ele crie a classe banco lista state, tá? Só que essa classe aqui, ela deve estender de state MVC. E ele já importou para mim o MVC lá em cima, tá? Do banco lista page. Aquele mesmo esquema de controlar o estado da aplicação quando eu tenho um stateful widget, tá? Mas nós vamos controlar o estado da aplicação com o state MVC. O state MVC está dentro de app-dart, que faz parte do nosso MVC application, do nosso framework aqui que nós estamos utilizando, tá? Ele vai estender o stateful widget, tá? E ele vai também, na verdade ele estende state MVC, que está dentro do MVC pattern. Então é isso, tá? Todo mundo em casa aqui estamos utilizando o framework MVC. Ele reclama aqui, né? Deixa eu pressionar um Alt Shift F. E ele não conseguiu, porque eu tenho erros aqui. Deixa eu arrumar este cara aqui. Isso aqui não existe. Pronto. Alt Shift F. Agora sim ele arrumou para mim. E o que é que ele está reclamando aqui? Vamos ver. Está faltando implementar um override, que é o nosso build. Agora sim nós temos o build, tá? Só que antes de implementar esse build, eu vou fazer aqui o seguinte. Eu vou vincular o meu controller, tá? Vou chamar o construtor do banco lista state passando banco controller. Banco controller, que está implementado aqui em banco controller.dart, tá? Daí eu crio um banco controller aqui e atribuo o controller do MVC pattern ao meu banco controller. Então pronto, o controller está definido, tá? O controller dessa view está definido, ele está apontando para banco controller. E aqui dentro dessa view, né, eu consigo utilizar o banco controller através dessa variável aqui, tá? Alt Shift F, só para ele dar uma arrumadinha no meu código. E agora vamos partir para o nosso build. A primeira coisa para fazer dentro do build é definir o tema da aplicação, tá? Então eu tenho aqui o theme data, defino uma variável theme local e aponto para o tema da aplicação.
Daí eu retorno um tema com o tema e data dentro e informo que o brilho da minha aplicação vai ser light, poderia ser dark. Aí a aplicação já vai ficar escura, já vai ficar como esse tema que nós estamos utilizando aqui no VS Code, né? Mas deixa eu deixar ele light mesmo. Aí vem de novo o primary swatch, apontando para o tema da aplicação, e plataforma, apontando aí para o tema da plataforma de acordo com o contexto. Isso aqui é padrão, tá? Quando você inicializa um build de uma página, você tem que setar isso daqui, e nos vários exemplos que tem aí espalhados pela internet, na documentação do Flutter, nos exemplos, você vai ver isso aqui repetidamente, tá? Então não tem muito o que falar. Se você desejar, e é interessante que você faça isso, você pressiona F12 para entrar nesse cara, pressiona F12 para entrar nesse daqui, tá? Ou vai direto na documentação do Dart. Mas é só você ir alterando esses carinhas aqui e também observar se tem mais algum que você possa utilizar aqui, e tem vários, para você mexer no tema da tua aplicação, tá bom? Ok, depois do tema da aplicação, nós vamos fazer o seguinte. Vamos definir um child. Deixa eu tirar logo esse retorno nulo aqui, tá? Voltar de novo aqui para child. E o nosso child vai ser um scaffold, ok? Perfeito. Vamos abrir um parêntese, para a gente começar a trabalhar com esse scaffold, tá? Antes de appbar, eu vou passar para esse scaffold uma chave. Essa chave eu vou buscar em banco controller. Então vai ser banco controller ponto banco listando, porque eu estou listando aqui no momento, ponto scaffold key. Ok? Se você pressionar F12 aqui, você vai ver que nós definimos ela aqui, ó, dentro do banco listando. Foi a primeira coisa que nós fizemos, tá? Para a gente guardar a chave, né, o estado aí desse cara, desse scaffold, tá? Voltando então em banco list page, definida aqui, o próximo item vai ser a minha appbar, tá? E dentro de appbar, vou ter um monte de coisa para colocar dentro dela, né? Lembrando que esse parêntese aqui é do scaffold, tá? Dado para não se perder nos parênteses. Na minha appbar, eu vou colocar o seguinte, olha. Chamo a appbar, passo um título para ela. O título é um texto que eu vou passar como cadastro de bancos, tá? Essa appbar, ela vai possuir actions, ok? Essas actions serão, então, um widget. Esse widget, ele vai conter um flat button, que é um widget, né? Esse flat button, ele tem um filho, que é um ícone. O ícone será aquele sort by alpha. Lembra que nós utilizamos esse carinha aí como uma constante, né? É esse ícone aqui, ó. Quando você aponta para cima dele, você já consegue ver o ícone aqui, tá? E a cor que eu vou mostrar é a cor branca. Ela também já aparece aqui pra gente quando a gente aponta o mouse para cima dela, tá? O flat button, no método onPressed, eu vou chamar o banco controller ponto banco listando ponto sort. E a gente já viu o que acontece lá no banco controller quando a gente chama o método sort, né? Ele vai ordenar a nossa lista, tá? Veja que tem um appMenu.show que está comentado, tá? Porque pode ser que você queira utilizar um menuzinho, né? E dentro do MVC Framework aqui, tem um menu, é um menu que ele aparece com 3 pontinhos e tem 2 opções para você mostrar uma caixinha de diálogo sobre a aplicação e uma outra opção lá que eu não lembro, tá? Mas se você descomentar e pressionar nesse app menu, você vai ver o que é que tem disponível dentro dele. Mas enfim, esse cara não nos interessa neste momento, tá? Então esse app menu aqui eu vou excluí-lo, tá? Então tá aí, dentro do scaffold eu tenho a chave, que está definida lá em banco listando.scaffold aqui, e tenho a minha barra da aplicação, né? Aquela barrinha que fica lá em cima, tá? O título dela é cadastro de bancos. Dentro dela eu tenho um botão,
tá? É um botão flat button. Esse botão, ele como filho tem um ícone, que é o ícone sort by alpha, e o método onPressed dele vai apontar para o método sort dentro de banco controller, tá bom? Banco controller que vai chamar banco listando, que está dentro das nossas actions, né? Você sabe que uma das tarefas que nós vamos passar para você é você tentar unificar a action e o controller, tá? É uma tarefa interessante para você se aprofundar aqui dentro do código. Logo depois do da app bar, eu vou implementar o meu floating action button, tá? O que é um float action button? Eu coloquei um link aqui para o YouTube, eu vou deixar esse link no código. Eu vou copiar e vou tocar para a gente dar uma olhada agora, tá? Então aqui, ó, quando eu acesso esse link, eu vou acessar um widget da semana. É bem rapidinho, tá? Ele vai falar bem rapidinho para a gente o que é esse widget. O Float Action Button, que é o FAB, eles colocam aqui, né? Vamos dar uma olhada. Simply add the fab into your scaffold. But what if you have a bottom navigation bar and you want to embed that fab in it? Well, Flutter's got you covered. First, add a bottom navigation bar to your scaffold, then use floating action button location to embed the fab. Want it in the center? Try changing end docked to center docked. And there you have it. The floating action button is now neatly embedded in your bottom navigation bar. For more info on floating action buttons and navigation bars, head on over to flutter.io. Tá aí, rapidinho, você já viu o que é o Float Action Button, tá? Tá aqui ele. Então, o filho dele, o primeiro filho, vai ser um ícone, que vai ser esse carinha aqui, ó, o Add Box, tá ali ele, tá? Você pode utilizar apenas o Add, que é só o mais dentro do botão. Daí ele tem um onPressed, né? Nesse onPressed, nós vamos chamar o Navigator. Navigator é algo padrão do Flutter para controlar a navegação entre as páginas, tá? Eu pego o contexto da aplicação e chamo o método postNamed, ou seja, eu vou passar uma rota diretamente aqui para ele. E a rota é a rota add, ok? Ele vai chamar então essa rota add e vai executar o banco controller.bancolistando.refresh, tá? Então quando o cara ele pressionar no add, quando ele inserir um item, ele vai apontar para essa rota, para a rota add, que está definida aqui, no caso é banco add. Vou copiar esse cara aqui e vou colar aqui para a gente não se perder na nossa rota, né? Então ele aponta para a rota banco add. A rota banco add, ela está apontando para banco persist page, tá? Voltando aqui então, ele vai abrir o banco persist page, ok? E logo depois, né, que o cara tiver nesse banco persist page, a ação seguinte, tá, será refrescar a tela que está listando os itens, né? Então depois que ele adicionar, né, depois que ele sair daqui, ó, ele vai voltar aqui, tem um método anônimo aqui dentro, para ele refrescar a tela. Para que isso? Ora, eu acabei de inserir um item, mas o meu widget, a minha lista, não sabe desse item ainda, né? Então eu preciso refrescar essa lista. Para refrescar essa lista, então, ele faz tudo o que tem dentro do refresh, ele vai no banco de dados, dá um select all, carrega tudo aquilo na minha lista e reconstrói a minha tela para o usuário, tá? Agora dentro do corpo do meu scaffold, eu vou utilizar uma safe area. E o que é uma safe area? Novamente, eu tenho aqui um vídeo para a gente ver no YouTube. Veja, um vídeo bem rapidinho, 50 segundos. Vamos ver o que é que ele fala aí pra gente, tá? On today's devices, apps rarely get a neat little rectangle to run in.
bars and controls can creep in, and rounded corners and notches nip at your content, complicating layouts. That's why Flutter has Safe Area. It uses a media query to check the dimensions of the screen and pads its child to match. So if your app looks like this, wrap it in a safe area, and keep your content safe on both iOS and Android. Então tá aí. É apenas para deixar a tua tela segura, né, em relação à tela do dispositivo, tá? Do iOS e do Android, ok? Nós vamos utilizar então esse carinha aqui dentro da nossa aplicação. Esse Safe Area, ele vai ter um filho, tá? Esse filho, eu vou definir ele da seguinte forma. Primeiro eu vou verificar se os itens do banco listando são igual a nulo. Se tiver nulo, não tem item para mostrar, eu vou fazer uma coisa. Se houver itens para mostrar, eu vou fazer outra coisa, tá? Então, primeiramente, se ele for igual a nulo, eu vou mostrar um Circular Progress Indicator no centro da tela, tá bom? Se não, eu vou criar uma list view, ok? Então, eu vou chamar a list view com o método builder para eu construir essa list view. E aqui eu tenho outro vídeo para a gente ver o que é uma list view. Vamos lá. Have you ever had a set of items that you wanted to appear in a scrollable list? List View is a widget that does just that. At its simplest, you give it a list of items and it handles the rest. What do you mean by the rest, you might ask? Well, it's all customizable. Don't like how it scrolls vertically? Change the scroll direction to horizontal, or just keep it vertical. Prefer a bottom-up approach? Just set reverse to true. Want the list to never be scrollable? Then make it so with never scrollable scroll physics. Do you want to allow the items to be garbage collected when off-screen? Disable automatic keep alive. Or, if you want to have a bit more control over what off-screen means, use cache extent. Have a long list of items that are easily generated or otherwise need to be dynamically created, use a list view builder instead. Not sure you like how every item is right up against the next? Use a separated list view with a separated builder. Just don't forget to also say how many items are in the list if you use that constructor. And if none of these work, you can always build your own custom list view with a sliver child delegate. For more on list view and all the other Flutter widgets, head on over to flutter.dev. Ok? Então tá aí. É uma lista de itens, né? É isso que a gente vai fazer agora, tá? Primeiro eu vou informar aqui o item count. E eu vou pegar essa contagem de onde, né? Eu vou no banco controller, pego o banco listando, verifico se os itens são diferentes de nulos e verifico se o tamanho está disponível, tá? Se isso aqui não funcionar, se isso aqui for nulo, ok? Eu retorno 0. Daí eu preciso do meu item builder. E para isso eu vou utilizar o contexto, né? Eu utilizo o build context e um índice. Depois disso, eu vou pegar aqui o meu banco selecionado, tá? Exatamente aquilo que eu falei para você. Quando o usuário ele selecionar um item da lista, eu preciso saber qual é aquele item. Que banco é aquele que foi selecionado? Para isso eu utilizo o child, que nós definimos dentro do controller. Se eu pressionar F12 aqui, eu venho para child, tá? Veja que child aqui está me retornando um banco, né? E dentro de list page eu tenho um object. Vamos ver o que vai acontecer depois com isso daqui. Se vai dar tudo certo, né? Se ele vai fazer um cast implícito, tá? Ou se a gente vai ter que alterar essa nossa lógica. Daí eu vou retornar. Depois eu organizo o código, tá? Eu vou retornar aqui o código do banco listando, do banco controller, né? Esse código aqui é o código mesmo do banco, tá? Dentro desse onDismissible. O que é esse dismissible aí? Eu vou colocar de novo no YouTube para a gente ver o que é esse cara aí, tá? Swiping list items left or right to dismiss them is a pretty common UI pattern. To make it work with Flutter, use the Dismissible widget. Dismissible takes a child, a background, and a key, and it will detect swipe gestures and animate the
child sliding over the background. If you've got a stateful widget that builds a list view, you can use the onDismissed callback to call setState and remove an item from the array that backs the list. Try using a secondary background from multi-direction dismissible that gives your users 2 ways to swipe. There's also a direction property, so you can swipe things vertically too. For more info on dismissible and all the other Flutter widgets, head to Flutter. Ok? Então é para isso que serve, né? Nós vamos deixar o cara deslizar para a direita, ou para a esquerda, ou para cima, tá? E nós temos esse controle. Nós podemos mostrar um ícone do lado esquerdo, um ícone do lado direito. Podemos verificar qual ação que ele está fazendo. Esse cara está deslizando para a direita, para a esquerda, para cima, e tomar uma atitude de acordo com o que ele estiver fazendo. Então, dentro dele aqui eu vou ter um child, que é um container, tá? Esse container vai ter uma decoração que tem um tema, ok? Essa decoração também tem uma borda, e aqui eu estou definindo a borda dessa decoração. Mas antes de tudo isso, vamos ver o que é o container. Esse aqui é mais fácil, né? Provavelmente você já viu muitas vezes nos exemplos que você vem estudando. Do you have a widget that needs some background styling? Maybe a background color, shape, or some size constraints? Try wrapping it in a container widget. The container widget helps you compose, decorate, and position child widgets. If you wrap your widget in a container widget without any other parameters, you won't notice any difference in appearance. But if you add the color parameter, your child widget will get a background color. Without anything else, the container sizes itself to its child. Use the container's padding property to add empty space between the child widget and the container boundary. And use the margin property to add empty space that surrounds the widget. With the decoration property, you can add a shape to your container, like a circle. The decoration is, by default, sized to the container's child. In this case, the container fits the circle decoration to the narrowest parameter, the text widget's height. You can style the decoration with margin and padding, just like before. Use the alignment property to, well, align the child within the container. Once you set alignment, the container will expand to fill its parent's width and height. You can override this by setting the container's width and height properties, or by using the box layout model. For example, with box constraints, your container can expand to fill a given size. You can even apply transforms to your container. Let's rotate our container to add more flavor to this design. For still more ways to add visual flair to your app with... Ok, então tá aí. Ele mostrou aí alguns itens do container, algumas opções, né, algumas propriedades, mas você pode navegar por outras propriedades, fazer vários testes, tá? Até você dominar esse carinha e os outros também, né? Tem vários vídeos aí nesses widgets da semana que você deveria assistir, você deveria treinar com esses widgets até você pegar o jeito com eles, tá? Ok, então a minha box decoration, ela vai ter um child, né? Esse child aqui vai ser um list tile. Na verdade, esse child aqui é child do container, tá? Então, o filho do meu container vai ser um list tile. E o que é um list tile? Vamos dar uma olhadinha, né? Sometimes you have a list of items you really want to follow the material design spec. You could spend hours working out the perfect item layout with rows, columns, containers, and various amounts of padding. Or you could just use a list tile. List tile implements the material design list spec for you, leaving you to just worry about what goes in it. You can say what goes on the leading end of the tile and on the trailing end. In between them goes the text, either in 1 line, 2 lines, or making room for 3 lines. Make things smaller and denser with the dense property, and you can make it interactive with the on tap and the on long press callbacks. To give the user some hints on the list tile's interactivity, use the enabled or selected properties to style that tile. And that's it. You now have a list of items that follow the material spec. Ok? Então é exatamente o que nós precisamos para mostrar cada item da nossa lista de bancos, né?
Perceba que eu vou implementar aqui o OnTap, que é quando o usuário ele selecionar um item com o dedo dele, né? Quando ele selecionar um item, então eu vou chamar o Navigator, daí eu vou passar um Push, mas veja que eu não estou utilizando uma rota padrão, eu estou chamando um Material Page Route, daí eu vou, através do contexto, né, chamar o banco Detalhes Page, que é uma página que ainda não existe, né? E para bancos detalhes page, eu passo o banco selecionado como parâmetro, tá? Ele vai ficar reclamando aqui por enquanto. Na verdade, essa banco detalhes page existe, né? Mas não tem nada dentro dela. Então, por enquanto, deixa a gente com esse probleminha aí, tá? Para finalizar aqui, eu vou colocar o leading, né? São todas as propriedades que eu tenho aí dentro da minha list tile, tá? Então eu tenho esse leading, no leading eu vou colocar o código do banco dentro daquele círculozinho do avatar que nós definimos anteriormente, você lembra disso, né? O título eu vou colocar o nome do banco, no subtítulo eu vou colocar a URL do banco e no trailing, que é lá no final da lista, eu vou de novo utilizar o círculo avatar com o código dentro dele. Mas podia ser um icon, podia ser outra coisa, tá? Podia utilizar outras coisas aqui no leading e no trailing. E você pode ver outras propriedades dessa list tile para utilizá-la, tá? Estamos utilizando dessa forma aqui para explorar algumas propriedades. Você lembra que tudo isso está dentro desse OnDismissible, né? Então agora eu preciso controlar o dismissed, tá? Que é quando o usuário ele passa o dedo lá, né? Deslizou para o lado direito, deslizou para o lado esquerdo e tudo mais, tá? Quando ele fizer isso, então eu vou chamar um método de banco controller, que é o método excluir. Excluir, pronto. Daí quando ele chamar o método excluir, passando o banco selecionado, quem é mesmo o banco selecionado? O banco selecionado é o cara que o usuário selecionou, né? O usuário teclou não, colocou o dedo, né? Pressionou um item, tá? Esse item, então, ele vai ser tratado pelo child, de dentro de Object Controller, que vai converter esse cara devidamente para um banco, né? Ele passa a ser o banco selecionado, tá? Daí o banco selecionado aqui embaixo, olha, será agora excluído, né? Então dentro de excluir, lá no nosso banco controller, nós estamos esperando um banco, né? Aqui então, quando o cara arrastar a lista para um lado ou para o outro, tá? Nós vamos chamar o método excluir, né? Direto, ó. Nós sabemos que dentro da página de detalhes tem uma lixeirinha e naquela lixeirinha nós vamos colocar uma mensagem. Você quer excluir mesmo esse item, né? Seria interessante que tivesse aqui também, né? Porque aqui a gente está excluindo, como diz o outro, na história, né? O cara vai excluir, a gente não vai nem avisar, vai desaparecer o item e pronto, vai estar excluído, tá? Depois que ele excluir, nós vamos chamar o refresh apenas para refrescar a lista e refrescar a tela para o usuário, tá? Então, para que serve esse código que está logo aqui embaixo, né? Vamos ver. Esse código aqui embaixo, ele vai dar uma olhada no estado corrente do scaffold, da chave do scaffold, tá? Para você ter mais detalhes sobre isso, você vai entrar nesse link aqui para estudar sobre a classe scaffold, tá bom? Ok. O que ele faz então? Se o estado corrente do nosso scaffold não for nulo, ele vai mostrar uma snack bar, tá? Depois você pode dar uma pesquisada sobre o que é uma snack bar, mas é uma barrinha que vem lá de baixo, né? Uma mensagem que vem lá de baixo que aparece para o usuário, tá? Essa snack bar, ela vai durar esse período de tempo, 8 segundos, tá? E ela vai ter um conteúdo, tem um texto, olha, você excluiu um item. Então, veja só, o cara vai excluir o item e vai ser avisado que ele excluiu. Ele não vai ser perguntado se quer excluir, ele vai ser avisado se que excluiu, tá?
tá? Dentro dessa snack bar, nós podemos colocar uma ação. Essa ação ela vai ter um label, desfazer, e no onPressed dessa ação, nós poderíamos desfazer o delete, tá? Como é que nós faríamos isso no nosso caso, para desfazer o delete? Bom, para desfazer o delete, primeiramente dentro do nosso serviço, aqui em banco service, né, no excluir, eu não poderia implementar isso aqui, ó, delete from banco where id, pá, porque aqui excluiu mesmo, né? Eu teria que ter um novo campo dentro da tabela banco, né, um campo excluído, por exemplo, e aqui eu atualizaria esse campo, tá? Update banco set excluído igual assim. E no meu select all from banco, o where excluído igual a não, tá? Essa não é a lógica que nós estamos utilizando. Eu realmente estou excluindo o item do banco de dados, tá? Então, por que esse cara está aqui? Esse cara está aqui só para mostrar para você essa opção, tá bom? Então, quando o cara excluir arrastando para lá ou para cá, ele vai excluir mesmo, tá? Ele vai dizer que foi excluído e vai perguntar se o cara quer desfazer. Só que quando ele pressionar para desfazer, não vai acontecer nada, ele só vai refrescar a tela, ele não vai trazer de volta, ele não vai desexcluir ou undelete aquele item, tá? Então ficou bem explicado aqui, só para você entender por que nós deixamos esse código aqui, tá bom? Muito bem, esse então é o código da nossa tela banco lista page. Tá com um problema aqui, porque nós estamos navegando para o banco detalhes page, mas o banco detalhes page não está implementado ainda. Depois que a gente implementar esse cara, a gente vem aqui e corrige esse problema, tá?